Queria agradecer pelo convite de poder contar um pouco aqui das experiências que eu tive no exterior. E, bom, vamos direto para o assunto. Who of you is capable of understanding what I'm saying here? Could you please raise your hand, please? Okay, That's okay? Very good. Já vou contar um fato que me surpreendeu bastante lá na Holanda, que era quando a gente, primeira palestra que eu fui no auditório grande assim também, eles perguntaram se tem alguém aqui no auditório cheio, que não fala inglês, holandês, né? Aí eu levantei a mão, sozinho, não sabia que era só eu que não falava holandês, né? E aí o cara falou, então a gente vai proceder o resto da palestra toda em inglês. Tá? Isso é um dos pontos importantes da Holanda, é a capacidade que eles têm de trocar o idioma como se fosse a mesma coisa. E o objetivo é mostrar o que é a globalização e como ela está como que a gente pode encontrar formas de trabalhar com ela, porque ela é assustadora se a gente não entender, né? Então, vamos lá. Eu sou de Freiburg, fiz curso técnico de contabilidade lá, queria continuar evoluindo e decidi ir para Florianópolis. E lá as coisas não são fáceis para quem vem aqui do interior sem ter como se sustentar direito, você tem que correr atrás de muita coisa, então você acaba penando bastante. Então foram alguns anos para fazer a graduação em sistemas de informação, sempre trabalhando 8, 9 horas por dia e ainda estudando à noite, que é uma coisa que os europeus não são acostumados, nós brasileiros fazemos com muito esforço, e é realmente louvável que a gente consiga trabalhar tantas horas por dia, né, mais de 12, 13 horas por dia processando coisas. E o que a gente sabe sobre a Holanda, né? Deve ter bastante gente curiosa aí, então preparei um videozinho. Dica número 1, é um país da Europa. Dica número 2, no passado invadiu o Brasil. Dica número 3, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Atenção, Helena Soares, resposta. Espanha. Errou! Passa, portanto, agora a chance para o Paulo Raga. Quantas foram as dicas para o Paulo, Roberta? Fausto, com 5 dicas, a chance agora do Paulo de ganhar, hein? Então, atenção, é um país da Europa. No passado invadiu o Brasil, terra das flores e dos moinhos de vento. Tirou o Brasil da última Copa. Na final da Copa, perdeu para a Espanha. Atenção, Paulo, resposta. França! Errou! Atenção, também errou. Tem chance agora. Tem chance a vitória. Roberta Portela, quantas dicas precisou a vitória para sair para a corrida? Virando o jogo, 6 dicas. É um país da Europa. 1. No passado invadiu o Brasil. 2. Terra das flores e dos moinhos de vento. 3. Tirou o Brasil da última Copa. 4. No final da Copa perdeu para a Espanha. 5, 6. Seu idioma é o holandês. Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Itália. Então, pessoal, o que acontece muito quando a gente sai do Brasil é que as pessoas elas ficam felizes que você é brasileiro. Ah, você é brasileiro? E já algumas até vão falar, que legal, você fala espanhol, né? A regra mais básica de você trabalhar com culturas diferentes é você tentar entender o outro antes de tomar a sua assumption. Agora não tem a palavra em português, mas é como o cara da FIFA falar que falou agora recentemente lá da vaia, né? Ele perguntou onde está o respeito no Brasil, em espanhol, aí, tipo, não é essa a ideia de você se globalizar, né? Então,
que a gente sabe sobre a Holanda, em geral, é pouco. E quando eu estava pesquisando, eu queria sair do Brasil de alguma forma para estudar. Encontrei a Holanda e me identifiquei com um jeito do país, com a cultura. E aí foi um projeto bastante longo, assim, de aproximadamente 4 a 5 anos, para ter conseguido fazer o mestrado lá. Aí, qual era o principal empecilho para conseguir estudar lá? Primeiro, grana, não tinha nem... No início não tinha nem geladeira ainda, tinha que comprar leite e tomar tudo num dia só, senão ia estragar. E depois conquistar essas coisas mais básicas da vida, para depois conseguir, quem sabe, estudar fora de alguma forma e aprender o tal do inglês, que é o grande empecilho, e ele é extremamente, no meu caso aqui, então, a primeira oportunidade que surgiu para mim durante a graduação foi trabalhar nos Estados Unidos. Como que funciona isso? Como funcionava? Hoje eu já não sei exatamente como é, mas na época, se você estivesse dentro da universidade e você quisesse trabalhar durante as férias, você poderia ir para os Estados Unidos, conseguir o visto de estudante, ficava lá 4 meses e tirava o seu dinheiro de volta e já dava uma melhorada no seu inglês. Então, guardei ali dinheiro por mais ou menos uns 4 anos, torcendo para que o dólar não desse aquelas disparadas, né? E aí aconteceu de conseguir fechar todas as contas, conseguir o visto, né? Porque se você não tem patrimônio também, ninguém vai te dar visto, eles acham que você vai imigrar. E aí fui parar nessa montanha, nos Estados Unidos, foi em 2005. Tinha feito 1 ano de curso de inglês, foi, sabe, do zero até não saber muito para chegar lá e ter que interagir com eles. Então, foi um pouco complicado, era um inglês muito ruim, mas você tem que passar por isso para você chegar em algum lugar, não tem como você já sair direto fluente, né? E aí eu fui ser ajudante de garçom. Nem garçom você não é capaz de ser se você não dominar a língua. Não importa se você é o cara aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, quando você vai para outro lugar e você não sabe a língua, você vai ter que fazer os trabalhos mais manuais possíveis. E é isso que acontece com todos os imigrantes brasileiros quando saem daqui. Eles acham que vão lá e vão fazer sucesso, tipo jogador de futebol que chega no topo da sociedade, lá mandando, mas não é isso que acontece. Você vai lá para baixo, onde você consegue fazer o trabalho sem falar. Cozinha, lavar prato, limpar banheiro, enfim. Nesse caso eu tive a oportunidade então de auxiliar os garçons. Eles fazem o atendimento das mesas e aí eu ajudava ele com a troca de água e conversar, às vezes tentava conversar com os clientes, né, os americanos lá. E aí foi uma experiência interessante, assim, o primeiro passo, né. E o resto do tempo eu trabalhava só à noite e aí o resto do tempo eu tinha livre, né. A gente morava em 14 pessoas numa casa bem grande, 7 brasileiros e 7 latinos, né? E todos eles queriam retirar, trazer o dinheiro que eles investiram para a viagem, trabalhando o máximo possível para conseguir retornar o investimento. Então, todo mundo começou em um emprego já local, e assim que puderam, já conseguiram outros, assim, imediatamente já iam lavar prato e ficavam a noite inteira lavando prato para conseguir $7 por hora. E como eu já tinha 7, 8 anos de profissão, trabalhando, estudando e fazendo um monte de outras coisas, eu queria também ter essa oportunidade para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Vamos aproveitar, já que eu estou nos Estados Unidos, vamos tentar conhecer a cultura deles, o que eles realmente fazem, como é o americano atrás dos filmes de Hollywood, né? Como é que eles enxergam o mundo. E aí eu comecei a procurei essa casa aqui, que é um instituto de voluntários, e me ofertei, olha, quero poder fazer qualquer coisa, um trabalho de graça, não me importa, para conhecer vocês, quero ver o que vocês estão fazendo por aqui. E aí eu entrei num grupo de voluntários, essas senhoras aqui estavam com muita paciência para me ensinar como é que plantava as mudinhas lá para reflorestar a montanha.
Aí aprendi ali como é que o vocabulário de colocação, e foram super legais. Sempre que eu precisava de ajuda, eu tinha esses contatos, e eles sempre davam dicas, né, e tudo mais. E foi extremamente valioso. E os meus amigos lá, cara, você está ficando louco, você vai fazer um trabalho voluntário, se você paga para mim aqui a passagem, e você vai trabalhar de graça para eles, isso é inconcebível, né? Mas eu já vou contar o que aconteceu depois. Esse aqui foi o resultado do nosso plantio. Aí, conhecendo eles e tendo tempo livre, eu aprendi a esquiar e comecei a ser instrutor de esqui. Foram uma creche, né? Esses eram os meus alunos. Então, comecei a conhecer o ambiente, as pessoas, antes de sair trabalhando. E aí pude conhecer essa galerinha aí. E para você que está aprendendo idiomas, as melhores faixas é você se comunicar com crianças, porque elas estão falando o tempo todo e não interessa o que você não está entendendo ou não. E os idosos que têm paciência. Né? O pessoal da nossa idade, eles não querem ser compreendidos, é difícil a comunicação com eles. Então, conversar com as crianças e os idosos é uma boa dica para quem está penando, né? E aí eu falei lá para os meus amigos que eu estava precisando do meu violão, não posso ficar muito tempo sem ele. E aí perguntei para eles, alguém tem em casa algum violão sobrando só para eu poder tocar um pouco em casa aqui? E aí um deles sugeriu, você poderia fazer serenatas no restaurante, ou serenatas em português, ou o que for, para as famílias, nas casas ao redor. Aí comecei a fazer esse projeto também. Aí depois que o pessoal terminava de comer no restaurante, eu lá tocava música para eles em português. Eu brincava com eles, contava piadas e tal, e eles pagam gorjetas. E aí nisso acabou que eu ganhava mais gorjeta do que toda a grana que eu ganharia trabalhando vários meses só lavando prato. Tá? Foi uma experiência bastante interessante, assim. E muito legal ver que os americanos eles têm essa questão de pagar pelo que eles gostam de ver. Se você fez um bom serviço, eles pagam. E aí sobrou dinheiro e consegui vários contatos que me ajudaram a viajar dentro dos Estados Unidos para poder conhecer as universidades. Eu queria ver como era também as possibilidades de estudo nos Estados Unidos. Visitei a Universidade de Washington, visitei praticamente todas as embaixadas que tinham em Washington para perguntar quais são as possibilidades de um estudante ganhar bolsa de estudos para estudar no seu país. Em alguns lugares eu não fui recepcionado, como a embaixada da Itália, da Luxemburgo. Fui, por outro lado, extremamente bem recebido na embaixada da Coreia do Sul, que hoje é uma potência educacional. E aí fui coletar todas essas informações e comecei a focar no país, né? Entre elas a Holanda, também já estava no mapa. Porém, esses meus amigos lá do voluntariado lá falaram o seguinte: João, que legal que você está correndo atrás, que você está estudando, que você está fazendo coisas diferentes, só que o que você quer realmente da tua vida, né? Aí eu tive que realmente pensar, não, eu quero trabalhar internacionalmente, com tecnologia e poder estar viajando em vários países e tudo mais. E aí eles foram bem sinceros no feedback, falando, olha, se você realmente quer isso, você vai ter que se dedicar no inglês. Você vai ter que ser apto a conversar com as pessoas do mais baixo nível da sociedade até os níveis mais altos. Assimilei esse feedback, peguei toda aquela grana que eu guardei dessa viagem e investi num curso de inglês lá no centro de Londres. Era um curso de 9 meses com um objetivo específico: tirar a certificação IELTS, I-E-S-T-S, que é a certificação que garante que você é fluente na escrita, na fala, na entrevista, né? Em inglês. E aí, com esse certificado, você consegue juntar todos os seus documentos e enviar para qualquer universidade do mundo, falando que você é apto a fazer o curso. Então, cheguei lá em Londres e fui morar no lugar mais barato possível, chamado Housden, que é um bairro onde tem um monte de brasileiro ilegal,
se não 99%, galera que pega um apartamento que seria para uma família de 5 pessoas, tem 15 pessoas morando. Era um cortiço, assim, sabe? E eu não tinha nem onde chegar. Eu trabalhava num restaurante lá também, e chegava em casa depois do curso, né? Trabalhava de manhã, estudava à tarde, chegava à noite em casa, eu precisava fazer minhas redações e ler textos e tudo mais. Tinha que ficar na escada, né? Dentro da casa, porque não tinha aonde ir, né? E aí você vê vários tipos de brasileiro, né? Aquele que está lá há 10 anos falando que o Brasil está rico, mas está lá e não aprenderam nem falar yes. Tem os estudantes que estão lá visitando os museus na semana. Tem uma variedade incrível, né? E as condições estavam péssimas, né? Pensar que esse era o curso que English Studio, e a faixa. Aqui era o trabalho no restaurante lá. Na época era mais fácil fazer isso, não havia essa crise econômica, em 2007. Só que as condições de moradia estavam realmente muito complicadas, né? Roubaram as minhas coisas, alguém entrou no meu quarto e roubou minha máquina fotográfica e tal. E aí, quando você não tem nem uma base para onde você ter as coisas, você não tem estrutura nenhuma para fazer mais nada. Você tem que cuidar muito, você tem que valorizar muito a tua base, onde você tem o mínimo possível de segurança, né? E aí, nos finais de semana, eu tentava fugir desse universo, dessa coisa ruim, estava me puxando e eu estava vendo que eu não conseguiria a certificação e eu ia acabar falando mais português lá do que o próprio inglês. Então, comecei a visitar a cidade como turista, como curioso mesmo, para conhecer Londres, é uma das grandes cidades do mundo. E encontrei uma igreja que tinha um piano lá, esse piano aqui, piano de cal, só que ninguém tocava, né? E aí eu pedi para o pastor lá se eu poderia brincar com ele e começar a tocar na semana. Eu ia lá e desligava do mundo e ficava tocando, comecei a compor algumas coisas. E nisso conheci algumas famílias da região que não sabia quem que era o estranho, né? O foreigner, que estava tocando na igreja. Então, aí uma família que eu conheci acabou me convidando para ir morar junto com eles. Eu falei, olha, eu estou aqui para estudar o máximo possível na cultura britânica e a língua, e eu preciso dessa certificação. Eu tenho esse objetivo, eu estou com dificuldades para morar aqui. Então, eles tinham 4 sobrando, os filhos deles já saíram de casa, então eu estava lá sobrando, e eles me convidaram. Então, se você quiser vir lá com a gente, você tem que... você não precisa pagar aluguel, não precisa se incomodar com o alimento, com comida e tal. A gente vai dar todos os materiais que você precisa para estudar. E, em troca, você tem que, de alguma forma, trazer o que você aprendeu para o pessoal lá no Brasil. E também você tem que conseguir essa certificação, né? A gente vai te ajudar o máximo possível para a certificação e você depois ajuda alguém lá no Brasil. Que foi onde começou a ideia de fazer essas palestras lá em Friburgo. E aonde que eles moravam, né? Eles moravam dentro, eles eram os jardineiros do Jardim Botânico Real. Imagina o Jardim Botânico de Curitiba. Lá em Londres tem um várias vezes maior, mais de 300 anos, que é onde eu fui acabar morando. Aqui era a possibilidade de estar dentro da nata da cultura britânica, entender o que é as classes sociais mais altas que eu poderia ter imaginado, né? Então foram finais de semana estudando, conhecendo pessoas. E aqui, por exemplo, o jardim tinha 700 funcionários, só para ter uma ideia do tamanho dele, né? Aqui é o conservatório da Princesa Diana. E aí na frente da casa, do meu quarto lá, havia esse palácio. Aqui era na frente da minha janela. O palácio holandês. Já estava meio que encaminhado, né? Pensei, será que é coincidência, né? Aqui foi onde a família real holandesa morou durante a invasão da Holanda pelo Napoleão, em 1700 e alguma coisa. E é onde se reúnem vários autoridades hoje, na época
Tony Blair e toda aquela galerinha que vocês devem conhecer. E foi um período de muito estudo. Uma coisa que eu achava muito legal deles era a maneira como eles trabalham com os livros, assim, a facilidade que eles tinham com isso. E todo dia, o pai lá, ele trazia 3 jornais diferentes para eu ler. Eu queria que ler os 3 jornais, escolher uma das manchetes, ler a mesma manchete nos 3 jornais e escrever e explicar qual era a diferença de como era trazida a informação de cada uma delas, qual era o enfoque. Isso é o conhecimento, é o que você consegue interpretar no texto. E aí discutir com eles o que é isso, o que foi aquilo, o que significa aquela outra, por que esse jornal pensa assim, aquele outro. Não é simplesmente ler. É entrar na informação, refletir e gerar outra informação. Isso aí foi essencial para o meu desenvolvimento mental, cognitivo, na questão educacional, para depois estar realmente preparado para fazer o mestrado. Que era o grande objetivo. Então, voltei para o Brasil, continuei com os meus trabalhos voluntários, aqui, trabalhando também, e comecei a juntar os documentos e encaminhar para a Holanda. Eu sabia que tinha essa possibilidade de estudar lá com bolsas. Então, foi um mestrado de 2 anos, recebi um salário, não precisava trabalhar, o trabalho era o próprio estudo, muito puxado. A diferença, né, eu tinha que chegar no nível que eles já estavam, pela educação básica, que eles tiveram muito mais forte. Os holandeses estudam já desde pequenos, já estudam vários idiomas: francês, latim, grego, inglês, alemão e francês. E aí toda essa base eles já chegam com ela pronta, e aqui como brasileiro a gente chega tentando fechar buraco. E aí isso foi um trabalho não só de ter que fazer o mestrado, mas sim também entrar no mesmo nível que eles estavam. E todas as aulas eram em inglês, e nas horas vagas dava de estudar holandês também. Vamos falar um pouquinho da Holanda. Essa parte, então, tem a Europa, e aqui nessa parte tem, não sei se vocês conseguem ver, tem um verdinho mais escuro. Toda aquela parte ele fica abaixo do nível do mar. Se caso uma das barreiras que eles criaram se romper, tudo aquilo ali é alagado. Quando vocês pararem em Amsterdã, vocês vão estar a 4 metros abaixo do nível do mar. Por que eles fizeram isso? Né? Os holandeses não têm recurso natural, não tinham para onde ir, e eles tiveram que recriar. Eles encontraram, viram que era raso, e eles tiveram que recriar, tiveram que aumentar o país deles através deles mesmos. Isso era uma coisa que eu achava muito interessante. De um lado tinha o Império Alemão, do outro o Império Francês e o inglês. Eles estão meio os tigres ali, como é que eles foram sobreviver e como é que eles se desenvolveram dessa forma. Essa era a grande questão que eu queria pessoalmente entender, como é ser uma cultura de intersecção, de estar no meio de outras coisas. Né? E eles têm os portos, então sempre trabalharam muito com isso. As universidades deles estão entre as 100 melhores do mundo, todas elas. Todos os cursos de mestrado e doutorado são em inglês. Eles estão sempre envolvidos no que há de mais novo em pesquisa no mundo. E um ambiente extremamente internacional. Imagina que aqui, se tivesse uma turma como vocês aqui, lá na Holanda, pelo menos teria aqui umas 10 pessoas da Indonésia, outras do Japão, Estados Unidos, França, Itália, Brasil, todo mundo interagindo para trabalhar sobre um determinado assunto. E aí vem a riqueza desse país que não tem recursos naturais. É um país assíncrono em relação ao Brasil. É um país que tudo que a gente tem muito, eles têm pouco, tudo que eles têm muito, a gente tem pouco. Exemplos: recursos naturais, não tem nada e nós temos muito. Recursos humanos, a gente ainda não tem muitos recursos humanos, a gente tem que criar eles. Eles vendem serviços, vendem produtos, vendem muitas coisas que estão relacionadas à qualidade da capacitação e da tecnologia, das patentes que eles criaram. É um país que teve que se criar a partir do nada. Bom, deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é o meu Klompen.
pneu holandês. Esse tamanco, ele é também em francês chamado de sabot. Deu origem à palavra sabotagem, na época dos protestos lá na França. O pessoal não concordava com a máquina funcionava, aí jogava o sapato lá dentro das engrenagens e a coisa parava e alguém sabotou o sistema. E aí o que é interessante é que todo mundo que vê esse sapatinho sabe que é da Holanda. Todo mundo que vê o moinho de vento sabe que é da Holanda. O queijo, várias coisas são relacionadas a eles, mas nenhuma dessas coisas são holandesas. Esse sapato veio da França, os moinhos da Alemanha, o que mais tem muito famoso? As tulipas são da Turquia. Mas como isso, cara? Os holandeses foram os caras que abraçaram essas coisas e resolveram agregar valor nelas. Eles transformaram, eles colocaram o valor do conhecimento deles em função dos símbolos. Então, é como se eles se autocriassem. E isso é um conceito muito legal. De você não ficar herdando coisas. É você pegar uma coisa do nada e trazer significado para ela. E enfim, seria um assunto bem longo essa questão de significado. Mas é uma coisa que eu vi muito forte neles. Eles conseguiram encontrar opções realmente globalizar elas. E na questão do trabalho internacionalizado deles, como que eles fazem hoje para gerar riqueza com a diversidade de povos e culturas que eles têm? Eles pagam, por exemplo, a bolsa de estudos que eu tive para várias pessoas do mundo, eles selecionam os melhores de cada país e colocam no auditório. E aí quem patrocina isso são as empresas holandesas. Quem são as empresas, né? Shell, KLM, Knorr, CIA, Philips, várias outras empresas globais, talvez vocês nem saibam que seja holandesa, está lá, Heineken, Unilever, vocês devem estar consumindo produtos Unilever a vida inteira de vocês, sem saber que é holandesa. E como que eles fazem? As empresas elas estão muito ligadas às universidades e patrocinam a educação. E aí eles trazem o problema, eles abrem o problema deles para os professores. Imagina que todos os projetos que a gente fez durante o mestrado foram feitos para problemas reais das empresas. É como se uma empresa aqui de videira, uma Videplast, por exemplo, tivesse um problema de administração e ao invés de pagar diretamente para vários funcionários caríssimos, cientistas, para fazer a resolução daquele problema, eles investiriam em algum curso da universidade que vai ter alunos de várias partes do mundo pensando sobre aquele problema de uma forma muito mais barata. E aí vem um brasileiro falando assim, olha, no caso eu trabalhei num projeto de uma plataforma de petróleo para a Shell. E aí você vê lá o indiano falando, olha, lá na Índia, eu acho que a solução para esse problema deveria ser dessa forma. Aí vem o brasileiro com uma outra visão, e aí no final eles conseguem ter uma solução muito superior a qualquer outra solução que eles poderiam estar chegando, trabalhando sozinhos. Então eles abrem o problema para várias fontes de perspectivas diferentes, e no final eles fazem competições também para ver quem acha a melhor solução, e no final eles acabam pegando então essa solução e gerando uma patente que vai gerar bilhões. Você vai ter todo o conhecimento preso em cima de uma patente e depois paga só a mensalidade para manter as universidades. É um sistema chamado de Open Innovation, inovação aberta, quando você realmente expõe o problema. E é uma coisa que eu me foquei bastante durante esse tempo, que era tentar entender como eles realmente fazem isso, como que a gente poderia fazer para isso acontecer no Brasil também. Nós temos uma diversidade absurda. Deve ter gente aqui que é italiano, alemão, enfim, polonês. Todo mundo virou brasileiro, né? E esses idiomas estão se perdendo, a gente está perdendo essa diversidade aos poucos, né? Como é que a gente faria para poder reaproveitar isso? Então essa era uma das questões que eu queria também ver como que eles fazem. Oi? E aí uma das perguntas que meus amigos faziam era como são as holandesas, né? Que é um povo loiro, é o povo mais alto do mundo. E aí era na época do Orkut, né?
Aí resolvi mandar para o pessoal aqui porque foi interessante conhecer elas são muito fáceis de... Eu terminei, elas são muito dóceis, quer dizer. Essas são as holandesas holandesas mesmas. Não, mas as mulheres holandesas são muito bonitas. É difícil encontrar alguém mais baixinho do que eu, mas, enfim, faz parte da experiência também. Bom, resumindo, eu fiz um vídeo que conta como é que foi essa experiência. Eu dei o máximo, tentei simplificar o máximo possível. Aí está sem legenda no momento, mas aí eu vou traduzir simultaneamente. Oi, sou o João. Queria perguntar o que aconteceria se você misturasse a sua cultura com a cultura holandesa. Boa pergunta? Então aqui está o sumário das experiências do pessoal. Consegue programar? Passa por primeira cidade, meus amigos, outros amigos, jogando bola. Deve ter amigos demais. Mas é legal, assim, você faz uma rede internacional de amigos. Essas é o plano do campus. Isso é onde eu trabalhei, dentro do governo holandês, para fazer pesquisa. Esse é o nosso rural, onde a gente jogava nossas ideias. E quando você aprende uma outra língua, você aprende uma outra dimensão da vida, você começa a enxergar coisas diferentes para sempre. Essa era a cultura do holandês. Esses eram os meus pais holandeses que me ensinavam. Eu sempre me ajudando várias coisas, só que só me davam bem holandês. Então o legal é que lá podia falar abertamente as ideias e as pessoas concordavam. Esse era um grupo de latino-americanos que a gente fundou uma associação para contar sobre a América Latina por nós mesmos. Então o brasileiro podia falar sobre o Brasil, o colombiano sobre a Colômbia. Esse é o campo, né? Foi uma coisa que nós fizemos de todos os países. Organizamos várias festas, explicamos a diferença do português e do espanhol. Essa foi uma viagem nas férias para a Suíça, onde eu fui lá para praticar, trabalhar também, para praticar francês. E eu fui lá para o carona, então esse aqui é o caminho como acontece, quando você pega carona, você não tem, você sabe onde vai parar. Essa foi a apresentação do Brasil lá. Isso era antes dos protestos, era saudades do Brasil mesmo. Foram 2 anos sem voltar para cá. E também a falta de sol no país, que só tem 26 dias de sol por ano, ela faz você realmente ter que aguentar uma depressão, uma coisa assim, você vai valorizar o sol aqui no Brasil, porque nunca vive. E aí essa foi uma coisa que eu fiz na época de depressão mais complicada. Dentro da biblioteca tinha vários salas de piano, de música, várias outras coisas para quem quisesse fazer outra coisa, nem falar no livro, tinha essa possibilidade. E aqui foi uma música que eu queria tentar mostrar o que é a cultura do sul do Brasil, né? E aqui os agradecimentos de ter um país tão distante, tão longe, e ter investido uma pessoa totalmente desconhecida no Brasil, lá em Friburgo. Isso é a minha gratidão por eles, né? E aí, depois de todas essas experiências, eles me convidaram para ser embaixador do ensino superior holandês no Brasil, representar.
essa galera. Aqui na holandesa, Het was een geweldige tijd, significa foi um tempo maravilhoso. Do chimarrão. Eu conheci o chimarrão do brasileiro e do uruguaio, argentino, né, que é pelo tamanho da cuia. A cuia grande é o brasileiro. Bom. Então, gente, conclusão, minhas conclusões pessoais, talvez se apliquem a vocês, que seriam as chaves que eu encontrei para abrir as portas que estavam fechadas para mim. Vocês devem encontrar de vocês. É foco absoluto no inglês. Trabalhe com um objetivo, mesmo que seja distante. É bom que você tenha pelo menos uma direção para onde você está indo. Né? Mesmo que seja lá longe. Esse projeto ele não foi assim, que legal, como é que eu faço? Olha, foi uma coisa que é uma parte da minha vida que foi totalmente direcionada para essa direção. Né? Boas amizades atraem boas coisas sempre. Então, em alguns casos, quando você vê que algumas amizades não tiveram pelo menos em direção ao seu objetivo, talvez você tenha que cortar, e outros você precisa estar aberto também. E era a questão dos trabalhos voluntários também. Quando você trabalha voluntário, você encontra outras pessoas que também estão lá pelo objetivo e não por dinheiro. É uma boa forma de encontrar pessoas legais. Ter vínculos com universidades e organizações. Se eu não tivesse vínculo com a universidade, eu nunca teria conseguido visto para os Estados Unidos. Nunca teria ia apresentar para eles uma bicicleta e mais nada, é só o patrimônio que tinha. Trabalhos voluntários se pagam de outras formas. Você pode não estar ganhando em dinheiro, mas você está ganhando de várias outras formas. Isso é muito legal e isso também significa que você está ajudando outras pessoas e a motivação é muito legal. Extremamente importante que você tenha uma reserva financeira de 6 meses no mínimo. Imagina que você parou de trabalhar hoje, você tem que conseguir sobreviver por pelo menos 6 meses. Se você não tem essa folga financeira, você nunca vai conseguir realizar nenhum projeto, porque você vai estar sempre com medo de perder o teu emprego, a tua ideia e assim por diante. Então sempre pensem nessa questão financeira de você ter essa poupança específica para casos de emergência. Essa é uma regra da economia. A hora de apostar na juventude. Gente, se você não fizer isso enquanto você é jovem, está na universidade, a vida não vai mais te deixar voltar para fazer isso. Você vai ficar mais velho e vai acabar vai ter responsabilidades muito importantes na tua vida que vão te prender. Então, tem que aproveitar enquanto é novo e fazer o máximo possível para poder depois ter uma vida adulta mais tranquila. Algumas pessoas falam que não aprendem um idioma porque já estão velhas demais. Eu discordo, eu acho que quanto mais velho, mais coisas você estudou, mais ela agrega, mais exponencial é o seu crescimento. Porém, quando você está mais velho, você tem muito mais responsabilidades que usam o teu tempo mental, a tua cognição, que não te permitem mergulhar profundamente dentro de um assunto tão complexo como é, no caso de idiomas, ou qualquer outro assunto que você vai querer fazer. É uma questão de priorização que a gente tem e é bastante importante isso. Aprendi o inglês muito tarde, inclusive com 21, mas mesmo assim deu para correr atrás ainda e pegar o francês, aprendi o espanhol, o francês, um pouco de alemão, holandês, italiano, e assim vai. Quando você gosta também do assunto, você faz uma coisa que você se realiza, você também vai aprender muito mais facilidade. E aqui deixei separadinho aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, que é gratidão. Vocês têm que ser gratos às pessoas que te ajudaram, porque nada disso que eu fiz, nada que vocês vão fazer
é vocês mesmos. Não é a tendência do ego é sempre achar que eu sou capaz. Na verdade, a gente está aí só colaborando com as pessoas para fazer algumas coisas melhores. Mas se não fosse a família lá de Florianópolis que me ajudou, cobrando um aluguel mais baixo, e às vezes até emprestando livros ou prato de comida para ficar mais crítico, nada disso teria acontecido nem essa palestra. Então, por isso sou muito grato. E acho que é uma coisa que tem um valor extremamente importante. Projetos atuais que eu estou fazendo. Então, estou trabalhando com a Embaixada da Holanda nessa questão de enviar brasileiros para a Holanda e trazer holandeses para o Brasil, fazendo essa ponte, de conhecer duas culturas e ver como é que a gente consegue trabalhar. A gente tem um site aí no Facebook que é para juntar todos os brasileiros que já estudaram lá, para que a gente tenha a facilidade de ajudar o estudante quando ele quer conhecer o país, quando ele está no país e quando ele volta. Se ele terminou de estudar e quer achar um emprego que tenha ainda a ver com o Holanda, que tenha todas essas coisas, então ele tem uma rede muito legal de pessoas extremamente capacitadas, pessoas trabalhando em áreas de energia renovável, nuclear, enfim. Essa rede é bastante seleta. O mundo que a gente faz eventos ao longo do ano. No ano passado a gente teve a recepção da rainha da Holanda, né, que era a princesa máxima, e o príncipe Willem, que agora se tornou rei, veio com uma comitiva de mais de 150 empresários para descobrir formas de investir no Brasil. Eles têm dinheiro e querem colocar no Brasil, como é que a gente faz isso? Aí a gente foi dar uma mão para eles lá em São Paulo, Brasília, e assim por diante. Esse é o Mano Fry, não sei se alguém conhece, um projeto que eu fiz lá em Friburgo para realmente começar a repensar sobre os símbolos que nós temos, o que a gente valoriza só o que é de fora, o que a gente valoriza a nossa questão. É um blog escrito em inglês, em português e teositonês, português. E é um hobby, né? Ter feito todas essas experiências. E esse é o projeto mais importante que eu tenho agora, que é a minha empresa, se chama Aquarela. Ela incorpora, nós achamos ser as coisas mais bonitas do Brasil, e nós desenvolvemos sistemas de gestão do conhecimento. Aqui é a nossa sala, a gente acabou de decorar. Essa é um artista holandês que veio com essas ideias. A gente tinha os biomas, né, aquela parede bege com cara de partição pública. Não tinha como trabalhar com novas ideias e inovação daquela forma. Então a gente passou uns dias lá reformando nossa sala. A gente tem aqui vários quadros brancos para poder estar sempre discutindo. E aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser ver esses vídeos, estão todos no YouTube. Pode procurar por João e Bom, vocês vão encontrar lá. É tudo aberto. E seria isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Agora está aberto para perguntas.